Olá, meus queridos amigos do Trica Show, estamos de volta, começando o segundo episódio do nosso podcast. Primeiramente, eu queria agradecer por todas as mensagens que a gente recebeu. Recebemos muitos elogios, dicas e principalmente incentivos ao nosso trabalho, então eu quero agradecer a todos vocês que se deram tempo para ouvir o nosso podcast e mandaram uma mensagem pra gente. Bom, eu sou o Vitor Boni e tô aqui com o Guilherme Mirra. E aí, Guilherme, tranquilo? Fala, Vitor, beleza? Galera do Trica Show, muito obrigado pelo feedback que vocês mandaram. E eu tô pronto pra causar umas discórdias aqui, viu? Não sei vocês. Já vou falar daqui a pouco qual que é o tema, mas vocês já devem saber pelo título do podcast. Tô aqui também com Pog Rafa. E aí, Pog? E aí, Boni? E aí, galera do Trica Show? Tamo juntos aqui para mais um episódio do nosso podcast e vamos que vamos. E também tô aqui com o Luca. E aí, Luca? Salve, nação, tranquilo? Salve, Boni, salve todo mundo. Estou muito ansioso para a discussão, principalmente por conta da participação do nosso próximo integrante, o causador de discórdia. Exatamente. Para finalizar, estreando no podcast Trica Show, estamos aqui com Pedro Guedes. Se apresente, Pedro, e em poucas palavras, como você não estava no primeiro, fala o que seria o São Paulo se não tivesse na quarentena. Pouquíssimas palavras, uma frase. Só para você se inteirar aqui no nosso contexto. Fala, Boni, fala, galera. Pô, em uma frase é complicado, né? Mas vamos lá. Eu acho que se o São Paulo, se não tivesse a quarentena, o São Paulo já estaria com o título. Perfeito. Essa foi a nossa conclusão no último podcast. E mais uma vez nós somos... Tamo de acordo. O Luca falou que eu sou causador de intriga, não sou não lá. Tô de acordo com vocês. Tá de acordo com a opinião da equipe do Trica Show. E mais uma vez fomos perguntar a vocês o que vocês queriam ouvir, qual o tema que vocês preferiam para esse podcast. E deu que vocês querem a escalação do Trica Show de melhores contratações desde 2010. Algumas pessoas acham que a década acabou, algumas pessoas acham que a década ainda continua em 2020, então a gente simplificou e colocou melhores contratações desde 2010. Para começar, eu quero esclarecer que são apenas contratações, obviamente, então jogadores da base não entram nessa lista. Jogadores da base que saíram e depois voltaram entre 2010 e 2020 podem entrar na lista porque são contratações, voltaram depois de passar por outras equipes. Para começar, eu quero ouvir o goleiro de vocês. Eu acho que não vai ter muita discussão nesse. Então vamos fazer rapidinho, porque é óbvio que Sidão será o nosso goleiro. Não esperava por essa. Não, com certeza. Tô Eu não entendo como que o Sidão saiu do São Paulo. Por mim tava lá até hoje. Com a faixa aí. Não, brincadeira, né? Pô, Thiago Volpe sem dúvida nenhuma. Brincadeiras à parte, não tem nem como hesitar. Essa foi... Não tinha como escolher outro. Se tentasse, não tinha como. Exatamente. Thiago Volpe veio no ano passado por empréstimo, foi contratado definitivamente no final do ano. E antes dele passaram diversos nomes, como Denis, Sidão, Renan Ribeiro. E o Rogério ficou por 5 anos, desde 2010 a 2015. Então... é óbvio que Thiago Volpe é a nossa escolha. Agora eu quero ouvir do Gemirra. Gemirra, qual é sua zaga? Você vai pegar leve no comecinho. Então, zaga eu vou com a zaga atual do São Paulo. Bruno Alves e Arboleda. Bruno Alves, Arboleda, Luca, você. Eu vou de Bruno Alves e Maicon, God of Zaga. Meu Deus. Beleza, vai o próximo aí. Quem quiser, tome a palavra. Eu vou então. Bom, pra mim eu concordo com o Gemirra, é a zaga atual, Bruno Alves e Arboleda, mas eu queria fazer um destaque aí pro Dória, que eu sei que muita gente não gosta, mas pra mim foi um dos melhores zagueiros que jogou no São Paulo nos últimos anos. Meu Deus. Olha, Até a Pog, desculpa, coragem mas de se eu criticar o meu. Se eu fosse você, Pog, eu teria vergonha de falar depois Falando disso. sério. Não, seguindo a carruagem aqui, eu vou com Arboleda e Bruno Alves também, com um adendo ao que o Luca falou de nosso queridíssimo God of Zaga. Eu colocaria ele até ele renovar o contrato com o São Paulo. Até a metade da passagem dele. Depois, só desandou, pelo amor de Deus. O God of Zaga é tipo o Lúcio, assim, tá pau a pau. O Maicon chegou por mas por o Dória que é bom, empréstimo, né?
O Michael chegou por empréstimo, ele ficou 5 meses. Foi quando a gente chegou na semifinal da Libertadores. Aí a gente fez uma semi-loucura comprando ele do Porto. Foram 22 milhões que a gente não tinha. Inácio, foi uma beleza. E aí foi meio ladeira abaixo, mas ele chegou aí no gol, ser melhor que o Denis, garantir a classificação. Então, God of Zaga é minha escolha. Tá justificado. Bom, agora para fechar eu vou com o nosso Bruno Alves, que é unanimidade, em todas as listas ele apareceu. E o meu segundo zagueiro é voto vencido, não recebeu nenhum, só o meu, Diego Lugano, e eu vou justificar o porquê. Todos que me conhecem sabem que eu sou Luganete assumido. Da primeira passagem, né? Da segunda, pelo amor de Deus. Eu sou Luganete assumido em todas as passagens. Foi uma decisão muito difícil escolher um zagueiro e eu pensei em colocar o Arboleda, mas um zagueiro que vestiu a camisa do Palmeiras enquanto estava no São Paulo não poderia entrar na minha lista, então eu vou de Lugano, até porque ele teve uma grande importância nos bastidores. Na campanha em que o São Paulo quase foi rebaixado em 2017, ele ajudou muito por trás, não esteve tanto em campo, mas a importância dele foi inquestionável. E tem até um documentário produzido pela própria SPFC TV, chama Dios, Sangue, eu esqueci o nome inteiro, mas chama Dios, e explica como o Lugano agia sem estar em campo e como foi importante para evitar que o São Paulo caísse. Bom, agora vamos passar para os laterais. E eu quero que o Gemirra fique por último, porque ele já deu um spoiler pra gente antes de a gente começar a gravação. Então ele vai ficar censurado ao vivo aí. Ele vai ficar por último, eu vou começar aqui. Eu vou falar que... Não, eu vou antes do Gemirra. Começa aí, Guidão. Eu quero ouvir os laterais do Guidão. Bom, na mesma pegada do Boni, que é Luganete assumido, eu também sou Cicizete, não sei se isso existe. Então, pra mim, o Cicinho na segunda passagem também. E até hoje não vi nenhum lateral direito no São Paulo. Nenhum lateral direito melhor no São Paulo. Reforçando, só pra deixar claro que o Juanfran não é melhor que o Cicinho. O Cicinho é bem melhor que o Juanfran. E na lateral esquerda, Álvaro Pereira é o jogador que mais deu raça pelo time do São Paulo desde que eu acompanho, talvez ao lado do Lugano. Bom, eu vou aproveitar o gancho pra falar os meus, que eu recebi uma crítica que o meu lateral direito é Juanfran. Acho que você vendo as contratações por todo esse tempo, o que mais me agradou foi Éder Militão, mas como não pode, vamos de Juanfran, que acho que ainda pode contribuir muito para o São Paulo. E na esquerda eu concordo plenamente, vou de Álvaro Pereira. Quem não viu jogar, veja que ele parecia um louco. Agora ser louco é bom, né? Pelo amor de Deus. Og. Eu fiz uma pequena adaptação aqui para a montagem do meu time, eu tive que adaptar aqui. Então, ele não chegou a desempenhar essa função no São Paulo, mas o meu lateral é o Daniel Alves, que querendo ou não, é o lateral mais talentoso que o São Paulo contratou nesses últimos anos, apesar de não estar jogando na lateral direita. Mas aqui eu queria fazer um adendo ao que o Guidão falou, que eu também concordo que o Cicinho foi o melhor lateral jogando na posição que o São Paulo teve nessa década, desde 2010. Apesar dele ter jogado só 25 partidas nessa segunda passagem. E aí você pode ver, dá pra gente ver o quão difícil tá pro São Paulo arranjar um lateral direito. E na lateral esquerda, eu nunca achei que eu iria falar isso, mas eu tenho que colocar o Reinaldo nessa passagem atual. Porque, apesar... Brasil! Ele tomou conta da posição e, querendo ou não, ele vem jogando muito bem. Bom, antes do Gemirra aí, eu vou falar os meus laterais. Eu gosto muito do Cicinho, mas eu vou colocar o Juanfran, porque eu tô gostando muito das atuações dele, e acho que o Cicinho teve todos vários problemas durante a carreira, né, em questão de bebida, que não vale a pena comentar aqui, mas eu me decepcionei um pouco com a segunda passagem dele, tive muita expectativa, mas ainda gosto muito dele. Só que agora eu coloco o Juanfran como lateral direito. E na esquerda, foi difícil porque o São Paulo não teve muitos laterais esquerdos bons desde 2010. Então eu fui um pouco polêmico e coloquei o Bruno Cortez. Porque eu acho que ele jogou muita bola. Muita bola em 2012 na Copa Sul-Americana.
Jogou muita bola em 2012 na Sul-Americana, depois caiu. E ele casou no Habibs. E casou no Habibs, óbvio. Isso é um fato determinante. Não, mas eu acho que ele jogou muito em 2012 no título da Sul-Americana, o último título de São Paulo. Depois caiu, como todo o time, em 2013. Mas pelo ano de 2012, por ter participado do último título, eu coloco o Cortez. Concordo com o Boni. Não foi o melhor, mas concordo que o Cortez jogou bem no São Paulo. Foi até um pouco injustiçado na minha maneira de ver as coisas. Bom, agora vamos de Gemirra. Quero ouvir seus laterais. Olha, eu acho ultrajante as críticas que foram tecidas a mim pela minha escolha, que eu dei spoiler mais cedo no nosso grupo do WhatsApp, pra ouvir essas barbaridades incabíveis. Vou começar pela lateral esquerda, porque, a lateral esquerda também vai ser meio polêmica, talvez. Tudo bem. Quando eu fui pensar nos laterais esquerdos que passaram pelo São Paulo desde 2010, eu lembrei de Cortez, lembrei de Carleto, lembrei de Clemente Rodrigues, só essa galera boa, hein? Decidi ir com Eugênio Mena. Eugênio Mena. Jesus, e o pois Boni estava errado. Foi o lateral esquerdo da nossa campanha histórica na Libertadores de 2016, de ter conseguido chegar na semifinal com um time tão ruim. Exatamente, ruim. Era titular do... Sempre foi titular do Chile nas duas Copas Américas que... As duas Copa Américas, não sei. As duas edições de Copa América que tiveram em 2015 e 2016. Chegou e fez a função, não comprometeu. Pra mim isso tá ótimo. Mais que o Álvaro Pereira, que fazia um pênalti a cada 3 jogos. E na lateral direita, eu preciso só dar uma explicação, senão eu vou ser apedrejado pela equipe, pelos fãs do Tricachou. Que minha escolha foi Júlio Buffarini pelo segundo semestre de 2016, apenas. É triste demais. Um minuto de silêncio aqui no podcast. Vocês todos têm que concordar minuto comigo. de silêncio, por favor. Todos têm que concordar comigo. Quando ele chegou, ele realmente jogou muita bola. Em 2016. Chegou aonde? No São Paulo, ué. Boni, hora Ele de editado, deixa um Porra. minuto de silêncio. Bom, e é assim que o Tricachou acaba suas atividades. Encerra no segundo episódio. Não tem mais por que Pedimos continuar. desculpas a todos que acompanharam até aqui. Foi muito bom contar com vocês. Tchau. Bom, mas os laterais foram definidos com 2 votos cada. Juan Fran ficou na lateral direita e Álvaro Pereira ficou na esquerda. Agora vamos passar para o meio-campo. O meio-campo que é um setor que passaram vários jogadores bons nesse período, apesar da escassez de títulos. São Paulo teve muitos jogadores de qualidade que passaram no meio-campo. Então acho que esse vai dar um bom debate. Eu quero ouvir primeiro do Pog. Pog, qual é o seu meio-campo de melhores contratações desde 2010? Então, no meu meio-campo, lembrar que a gente está falando de um 4-3-3. Vou colocar um cara que talvez muita gente não se lembre dele, que foi lá no comecinho dos anos 10. O cara Denilson de volante. E mais ali na frente eu coloco o Hernanes e o Kaká. O Hernanes da passagem de, não essa agora, a anterior, que ele veio emprestado e salvou o São Paulo do rebaixamento. Perfeito, Guidão. Caraca, o Pog acho que mudou o meu voto. Montado aqui o negócio, eu tinha esquecido completamente do Hernanes e a gente deve muito a esse cara, então ele vai ter que entrar. Então eu vou tirar o Ganso, embora eu goste muito dele, eu vou tirar o Ganso do meu meio de campo, porque eu acho que os outros são melhores. Então meu meio de campo vai com Souza, volante, pra mim foi o melhor volante que jogou no São Paulo nos últimos anos. Depois Daniel Alves, por incrível que pareça, assim, acho que pelo pouco tempo que ele tá no São Paulo, ele já é um dos melhores meias que o São Paulo teve nos últimos anos, e entra o Hernanes no lugar do Ganso, mas menção honrosa ao Ganso, que eu acho que foi muito importante pro São Paulo também. Eu vou assumir a palavra aqui porque o meu meio de campo tá exatamente igual ao do Guidão. Inclusive eu tinha pensado no Ganso antes de lembrar da passagem de 2017 do Hernanes. Então eu fico aqui com a mesma opinião dele. Então Souza, Hernanes e Dani Alves é o seu meio campo, né, Jimmy? Isso. Boa. Vai, Luca. Bom, para mim, a adaptação que eu fiz, Dani Alves de primeiro volante, apesar... Nossa, já tá errado, pelo amor de Deus. Eu achar a contratação dele inviável financeiramente e não concordar, dentro de campo a contribuição é gigantesca, ainda mais que ele achou a função dele, que está sendo mais ali de volante, não na primeira volância, mas foi a minha adaptação para poder montar o time. No segundo é o Hernanes, pelos 6 meses que ele teve,
que voltou para dar o São Paulo do rebaixamento, e acho que isso é unânime, que nos salvamos por causa dele. E o meu meia é o Kaká, também pela segunda passagem, quando ele voltou antes de ir para Orlando, que também foram 6 meses, mas teve uma dinâmica totalmente diferente, ele jogando com Paulo Henrique Ganso. Bom, para fechar, o meu meio-campo tem Souza, que eu concordo com o Guidão, é o melhor volante, na minha opinião, que passou pelo São Paulo desde 2010, de contratações, claramente. Eu gosto muito do Thiago Mendes, mas eu preferi o Souza nesse momento. Tem o Hernanes de 2017, óbvio, não pode faltar, nos salvou de uma maneira inacreditável. Aquele ano foi um absurdo de bola que jogou o Hernanes. Foi como um profeta mesmo. Foi como um profeta mesmo, exatamente. Bem colocado. E para fechar, eu pensei em colocar o Dani Alves, mas não me entendam mal, não sou contra o Dani Alves. Só que eu acho que pelo valor que o São Paulo teve que investir na contratação dele, pelos salários que ele recebe, ainda não deu tempo de colocar ele nessa lista. Ele está fazendo muita diferença no time, está jogando muita bola sim, eu gosto dele, mas eu ainda não colocaria ele nessa lista apenas porque não deu tempo dele mostrar tudo que ele pode. Em algum momento eu acho que ele com certeza vai entrar nesse time. Então eu completo com Paulo Henrique Ganso, que eu, como Luganete, também sou Gansete. O Ganso não merece isso, cara. Mas o Ganso, como Lugano, pra mim, é voto vencido. E o meio-campo ficou com Hernanes, Souza e Daniel Alves. Hernanes com 5 votos, unanimidade. Daniel Alves com 3, Souza com 3. O Denilson recebeu 1, o Kaká 1 e o Ganso 1. Bom, pra fechar o nosso time dentro de campo, vamos para os atacantes. E eu quero ouvir primeiro do Gemirra. Vamos começar a linha de ataque com Jonathan Calleri, que foram só 6 meses, mas foram 6 meses que doem até hoje, né? A saudade bate forte e eu não canso de spamar nos comentários de toda a foto dele. Volta pro Tricolor, vem pro São Paulo, volta pra casa. Porque eu tenho muita saudade das qualidades ofensivas dele, que se mostrou o melhor centroavante que o São Paulo teve nos últimos, pelo menos 5 anos. Pelo menos desde 2015, que pegou a saída do Luiz Fabiano, que já estava meio em decadência. Chegou, já fez aquele gol de cobertura contra o César Valerro, na pré-Libertadores, se não me engano. Sim. E aquilo lá foi só o cartão de visita de tudo que ele ia mostrar pelo São Paulo. E ajudar a gente a chegar onde a gente chegou, com aquele time bem limitado, com um treinador também muito limitado, que era o Bausa. Na ponta direita eu tive um pouco de dificuldade, inclusive o Boni me ajudou. Osvaldo, quando veio do Ceará em 2012. Jogou muito bem aquele ano. Depois de 2013, 2014, assim, virou jogador de segundo tempo, mas aquela campanha da Sul-Americana ainda tem um lugar especial no meu coração, então ele vem pra ponta direita e a ponta esquerda fica com Alexandre Pato em 2014. Passagem dupla, né? 2014 e 2015, que foi provavelmente os 2 melhores anos da carreira dele, contando a partir de, sei lá, do segundo, terceiro ano do Milan, que ele começou a ter muito problema com lesão. Ele se reencontrou no São Paulo e não no Corinthians. Eu coloco ele na minha ponta esquerda. Perfeito. Pog? Queria ressaltar que eu não sou uma Gansete, mas eu sou fã do quadrado mágico que tanto inspirou o futebol são paulino uns 5 anos atrás, e por isso o meu centroavante é o Luiz Fabiano. Na ponta esquerda eu coloco o Pato e na ponta direita eu coloco o Ganso. Mas veja bem. Meu Deus do céu. Veja bem. O Ganso não irá jogar como um Antony. Muito pelo contrário. Ele irá rodar com os outros jogadores do meio de campo. Mas ele tinha que estar na minha equipe, então eu achei essa posiçãozinha para ele. Inclusive é o que o Muricy fazia em 2014, né? O Pog é um verdadeiro fã de improvisações. Vê a página Saída de Bola de Qualidade, que sugeriu colocar o Ganso na zaga. Lavou o pé, né? É um famoso nó tático, né? A gente tem que tentar confundir. É professor Pardal, isso sim. Pelo amor de Deus, vai, Luca. Bom, queria aproveitar, falar que o Pog está mais que correto. Ponta direita, Paulo Henrique Ganso. Meu Deus.
contribuir para ele no meio, mas ele joga muita bola. Eu gosto muito do futebol dele. Na passagem dele, ele teve 24 gols, 49 assistências. É sensacional ver ele jogar. Simples assim, por isso que ele tem que estar no time. Meu centroavante não poderia ser outro do que Luiz Fabiano. Apesar de tudo, o cara é um monstro, o terceiro maior artilheiro da história de São Paulo. Ficou 5 anos na passagem que eu estou considerando. E para fechar, na minha ponta esquerda, tive que improvisar novamente, porque assim como Luiz Fabiano e Paulo Henrique Ganso, Jonathan Calleri não pode ficar de fora. E é meu ponta esquerda. Afinal, que homem! Meu Deus, graças a Deus que a equipe do Trica Show está caminhando para o jornalismo e não para ser técnico de futebol. Que, pelo amor de Deus, Ganso na direita e Calleri na esquerda. Calleri na ponta esquerda, Ganso na ponta direita. Meu Deus do céu, os caras iam ser demitidos em 2 semanas de clube. Como? Vocês não podem criticar sem ver o resultado em campo. Tem que esperar o time jogar. Vai, Guidão, fecha aí o nosso ataque, antes de eu dar meus votos. Olha, antes eu queria fazer um comentário aqui. Primeiro que eu acho um absurdo vocês colocarem o Oswaldo, mas tudo bem. A opinião de cada um. Tem gente que é louco, tem gente que votou no Bolsonaro. Meu Deus do céu. Então, assim, beleza. E outra, eu queria dizer uma coisa, vocês prometeram opiniões polêmicas da minha parte. Então eu queria dizer que, para o nosso bem, como torcedores do São Paulo, eu espero que o Calleri não volte, porque o Calleri, se voltar, vai ter o mesmo efeito que o Maicon God of Zaga teve, de estragar toda essa passagem que ele teve pelo São Paulo, porque ele não é esse jogador que a torcida do São Paulo lembra. Ele teve um lampejo no São Paulo de muita qualidade, foi muito bom, mas enfim, ele não é isso. Lampejos com 16 gols em 31 jogos. Lampejo. A volta do Calleri. Lampejo cumprido, né? Engraçado. A volta do Tanto que não virou Calleri mais. é O que mais assunto que o para Calleri fez? outro podcast, que a gente está falando das passagens que realmente ocorreram. Isso a gente pode discutir depois. Bom, Se o mas Calleri enfim, voltando ou não, mas dá os seus votos aí, Guidão. só para dar minha opinião polêmica aqui. Vamos lá. Meus votos eu adaptei também um pouquinho para caber ele, né? Não podia faltar aqui o Kaká. Então o Kaká jogaria para mim meio que na ponta esquerda. Eu sei que isso é uma heresia, mas é o jeito que eu achei de encaixá-lo no time. Melhor Kaká do que o Ganso na ponta. Continue, Guilherme. Exato, foi o que eu pensei. Então o Pato na ponta direita, de preferência o Pato Careca, que até agora foi a melhor passagem. Ninguém votou no Pato Careca. Errado não tá. Pois é. E centroavante, o maior que eu vi jogar com a camisa do São Paulo, possivelmente um dos maiores da história. Allan Fabiano. Kardec. Ufa, quase. Luiz Fabiano, pô. O maior de todos, o fabuloso. Esse sim eu defendo até a morte. Ó, Luiz Fabiano e Cicinho eu vou defender pra sempre. Bom, deixa eu fechar aqui os atacantes. Eu vou de Santiago Trellis, Dorlan Fabon e Wilder. E aí o Ademilson na reserva. Não, mentira. Eu vou de Pato, o Careca ou de 2014, tanto faz. Os dois são lindos, maravilhosos. Luiz Fabiano, o Fabuloso e Osvaldo. Meu Deus. Muito bem. Eu prefiro Com Pérez, isso, põe calma, Eu se queria acalmem. finalizar falando Não, que não, quem não, coloca não, Luiz calma, Fabiano calma. é mau caráter. Calma, Luca, calma, que deu Luiz Fabiano no ataque com 4 votos e Pato. Porém, Ganso. Empate. Porém, empate com 2 votos para cada, entre Jonathan Calleri, Osvaldo e Paulo Henrique Ganso. Não. Então refaço. Então cada um vota em apenas um desses. Vamos ver quem ganha. Vai, Ganso. começa você. Isso, Pog, Ganso. Depois, vai, Gemirra. Se for pras pontas é o Osvaldo. Já que o Pato tá na outra. Vai, Luca. Como eu quero ou o Ganso ou o Calleri no meu time, eu sou obrigado a voltar no Ganso junto com o Pog. Guidão. Então ganhamos, time. É Ganso neles. Meu Deus do céu. Eu Meu Deus do céu. a participação desse homem. Meu Deus do céu. Gente, Bom, mas eu acho isso é que uma tem profissional, muito porque potencial. o Ganso é meia. Esse corredor direito tem 5. muito potencial. Uma possível combinação de jogadas de Paulo Henrique Ganso com o Júlio Buffarini fazendo ultrapassagem é bem interessante.
O Farini não foi voto vencido, meu irmão. Nem o Farini gostou da passagem dele pelo São Paulo. Em que o Farini recebeu um voto e que o Ganso foi escalado na ponta direita. Estamos vivendo errado. Veja, posso fazer futebol uma ideia aqui rapidinho? Pode. Aproveitando que a gente colocou o Ganso, por que a gente não escala esse São Paulo num 4-4-2? Acho que fica muito mais plausível, muito mais fácil da gente fazer. Muito bom. Igual aquele que a gente foi vice-campeão brasileiro com Ganso e Kaká no meio. Calma aí que tem técnico ainda, vamos ver. Técnico, todos foram contratados, menos o Sérgio Baresi, o saudoso Sérgio Baresi, que comandou São Paulo em 2010. Então, se alguém ia votar no Sérgio Baresi, eu peço que repense. Ou Milton Cruz, que o Milton Cruz estava desde lá da puta que pariu. Então, por favor, votem nos seus técnicos. Vai, Guidão, mas aí. Que fique claro, Milton Cruz, o melhor técnico interino que São Paulo já teve na história. Milton Cruz deixa o pintado no chinelo. Assumiu o time por 2 jogos e ganhava. Os 2. Sempre. Vai, Guidão, seu técnico. Pô, eu queria dizer que eu fui pego de surpresa com essa história do Baresi, mas vamos lá, né? Vou ter que pensar em outro técnico. Se recompõe. Quebra a cabeça aí, Guidão. Pronto, já respirei aqui, eu tô tentando, vamos lá. Esqueci. André Jardini também não pode. Eu vou embora. O Doriva pode? Isso. O Doriva pode, o Doriva foi contratado. Beleza. Vai. Enfim, eu tinha mandado uma pré-escalação pra vocês, mas eu vou mexer na minha, porque eu andei pensando, eu acho que se eu tenho essa chance, eu tenho que escalar o maior técnico da história de São Paulo, Muricy Ramalho. Então acho que para mim ele foi a grande contratação como treinador, mas eu quero fazer 2 menções honrosas. Uma pro Osório, que eu acho que foi um dos melhores aí nesses últimos anos, e uma que eu espero que a gente possa falar muito dele ainda, que é o Fernando Diniz, que eu acho que se o São Paulo realmente continuar jogando a bola que estava jogando até a parada, ele pode sim conquistar títulos e sim, por que não, ser uma das maiores contratações do São Paulo nos últimos anos. E mudar a reputação inteira dele, né? Porque o que falta é título. Todos torcemos com a hashtag empolgou, eu vou votar. Vota aí, Lucas. Primeiro eu queria falar que a gente perdeu totalmente a credibilidade depois do primeiro podcast muito bom, porque, meu Deus, né? Mas o voto não tem como ser outro. O Muricy Ramalho salvou o São Paulo em 2013, que pegou o time em 18º e não caiu pra gente continuar cantando que não fomos rebaixados. E infelizmente ele teve que sair depois numa outra fase, mas os 2 anos dele no São Paulo, assim como todos os outros, são maravilhosos. Pog? Hoje mais cedo eu falei que eu ia tentar polemizar em relação aos técnicos, mas não tem como ser outro além de Muricy Ramalho. Já deu maioria, mas vota aí, Gemirra. Eu vou até me aproveitar do discurso do Guidão para falar que eu vou votar no segundo maior técnico da história de São Paulo, que é o Muricy Ramalho, depois, obviamente, do Paulo César Carpegiani. Mentira, depois do Tele Santana, obviamente. Mas o Muricy, para ter operado aquele milagre de livrar a gente do rebaixamento, depois lutar pelo título, ficando em segundo, mas ganhando do Cruzeiro, tanto dentro quanto fora de casa, para mim, ganha meu voto. E eu vou completar fechando a unanimidade no Muricy Ramalho, que teve até uma trajetória, de certa forma, parecida com a do Hernanes, né? Ele participou daquela fase vitoriosa do Tri Brasileiro, o Hernanes participou de 2007 e 2008, e depois voltou, cada um no seu tempo, para salvar o São Paulo do rebaixamento, porque estava difícil. Bom, com isso, nosso time fica com Thiago Volpe no gol, Bruno Alves e Arboleda na dupla de zaga, Juan Fran e Álvaro Pereira são os laterais. Nossa. O meio campo é formado por Hernanes, Souza e Daniel Alves. E o ataque é formado com Pato na esquerda, Luiz Fabiano, o fabuloso, de centroavante, e Ganso de ponta direita. E não podemos escalar no 4-4-2, estava combinado, temos que arcar com as nossas atitudes, são as consequências. O Ganso vai ter que jogar na ponta direita e vai ter que marcar o lateral. Vocês escolheram isso. O Muricy vai arrumar isso depois, vai virar 4-4-2. Vocês fizeram isso acontecer, que estava pré-determinado que ia ser um 4-3-3, e essa pardalzice é culpa de vocês. Eu espero que os laterais reservas sejam bons, né? Porque Álvaro Pereira e Juan Fran
Vai ser 2 jogos jogando, aí tem uma expulsão, depois uma suspensão e depois eles voltam. Antes da gente fechar, eu queria só lançar uma campanha aqui pro torcedor do São Paulo que pensa como eu. A campanha Não Volta Caleri, porque ele vai estragar tudo que ele fez pelo São Paulo. É melhor ele não voltar e a gente ficar com essa imagem. Nossa, se ele tivesse ficado teria sido lindo. Vamos ficar assim, vai ser melhor. A gente faz um podcast sobre isso depois. Bom, eu só quero deixar claro que esse time seria campeão de alguma coisa. Mesmo com o Ganso na ponta direita. Com toda certeza. Olha, eu queria falar também que eu coloquei o Kaká no ataque, mas eu fui voto vencido, o pessoal preferiu o Ganso. Bom, todos esses jogadores comandados pelo técnico Muricy Ramalho são as 11 melhores contratações, cara. A escalação de melhores contratações do São Paulo desde 2010, segundo a equipe do Tricachou. Bom, estamos encerrando por aqui. Gostaria de agradecer a todos pela audiência. Mais uma vez, mandem mensagens pra gente sobre o que vocês acharam. Deem dicas, podem elogiar se acharem legal, podem criticar se acharem alguma coisa ficou fora do padrão de qualidade que vocês merecem. Incentivem a gente também, a gente está fazendo um trabalho aqui para vocês, está tentando fazer uma coisa bem bacana, primeiro porque a gente gosta, segundo porque a gente quer dar um conteúdo legal para a torcida São Paulina. E sigam a gente no Instagram, @tricashow. Lá a gente faz alguns posts de aniversário dos jogadores, umas curiosidades, umas coisas legais aí, além do nosso podcast. E quando o futebol voltar, vão ter ainda mais coisas. Bom, falou, Gemirra, muito obrigado pela sua presença. Valeu, Veboni, prazer foi todo meu. Até mais, Pog, até a próxima. Falou, pessoal, até a próxima semana. Lucaneta, muito obrigado mais uma vez. Falou, minha gente, e o Caleri jogaria muita bola no Brasil. Abraço. Para com essa discussão, pelo amor de Deus, que é para outro episódio. E Guidão, obrigado e parabéns pela estreia. Finalmente eu que agradeço, uma honra, um prazer. Parabéns! Hashtag não volta Caleri. Todos merecemos parabéns. E sigam todos nós no Instagram, que o conteúdo é de qualidade também. Nos sigam no Instagram, tá tudo lá dentro do Instagram, @tricashow. Todas as nossas informações estão lá. Só entrar lá que vocês vão conhecer a gente um pouco melhor. Bom, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, valeu e até semana que vem. E acompanha a gente no Instagram. Tchau!